Olá, querido, querida, paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando você nesse dia. Esse é o dia que o Senhor preparou para você. Por isso, aquieta seu coração, fique em paz, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem uma palavra para ministrar o teu coração. Na realidade, as pessoas estão em busca de avivamento. A igreja brasileira busca o avivamento. Avivamento é diferente de mover. Existem nos dias de hoje muitos moveres. Moveres que aparentemente são espirituais. Outros parecem, mas são carnais. E traz consequência dentro da igreja. Porque na verdade existe o mover de Deus. Do outro lado existe o mover do homem. E isto fica claro quando nós compreendemos e entendemos que Atos capítulo de número 2 acontece um grande movimento, uma grande ação de Deus, o grande derramar de Deus. Ali foi a descida do Espírito Santo no 50º dia depois da Páscoa. Estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. E de repente desce do céu como o som de um vento impetuoso. Ali foi a descida do Espírito Santo, trazendo o mover, a glória, o manifestar, o derramamento do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi o mover de Deus, que acabou, de certa forma, trazendo uma unidade a todos que estavam ali, porque todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo. E haviam ali vários estrangeiros, línguas distintas, diferentes. O Espírito Santo se manifestou que os discípulos de Jesus falassem aquela multidão, cada um ouvindo na sua própria língua. Houve ali um manifestar de Deus unificando. É o mover do Espírito Santo, ele traz unidade. O mover do Espírito Santo traz discernimento e ele traz direção. Ao contrário do mover do homem. O mover do homem acontece na Torre de Babel. Podemos fazer algumas comparações entre Babel, que significa confundir, descrita ali em Gênesis capítulo 11, verso 1 ao verso de número 9, com Pentecoste, que é o reconhecimento absoluto do domínio de Deus naquela festa, a festa das primícias, festa da plenitude. Em Babel, o povo reuniu para buscar o seu próprio interesse. Eles disseram: vinde, edifiquemos uma torre que chega aos céus. Capítulo 11, verso 4 de Gênesis. Em Pentecostes, os discípulos se reuniram à espera do agir de Deus e dentro da vontade de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Em Babel, os homens buscaram ser igual a Deus. Em Pentecostes, os discípulos esperaram pela manifestação do poder e da glória de Deus. Em Babel, Deus tirou. Havia apenas uma só linguagem, como você vê no verso de número 1. Em Pentecoste, Deus derramou, Deus distribuiu línguas repartidas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Em Babel, o povo ficou cheio de si. Tornemo-nos célebre o nosso nome. Versículo 4. Em Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Babel era um só povo. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Depois, em Pentecoste, não era apenas um só povo, mas também um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Babel trouxe o movimento humano, e o movimento humano traz confusão, traz discórdia, traz empecilho para a visão
de Deus em Pentecoste trouxe entendimento e os ouvimos falar cada um na sua própria língua materna. Sendo assim, querido, querida, podemos dizer que os dois movimentos foram movimentos distintos. Um, o mover do homem, Babel. Outro, o mover de Deus, que acontece em Pentecoste. Qual a diferença entre o mover de Deus e o mover do homem? O mover do homem sempre é confuso, sempre traz divisão, desentendimento, mas o mover de Deus traz sempre visão, propósito, direcionamento para a vida dos crentes em nome do Senhor Jesus. A Igreja de Cristo tem experimentado durante vários séculos, vários movimentos que vieram trazer dinâmica ao corpo de Cristo e muitos outros acabaram trazendo grandes feridas, amargura, porque simplesmente era um mover do homem que acabou em confusão, discórdia, desunião. O mover de Deus é diferente. O mover de Deus, ele sempre confronta com a verdade da Bíblia. O mover de Deus sempre está dentro da vontade de Deus, que é descrita realmente na Bíblia. O mover de Deus sempre concerne a palavra. Ali em Atos aconteceu o que era previsto dentro da palavra que estava descrita lá em Joel capítulo 2, verso 28 a 32. Um grande derramar de Deus de maneira poderosa. Então o mover de Deus sempre tem um fundamento, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus, que são as suas paredes para formar essa graciosa estrutura que é a nossa fé, a palavra de Deus, pois a palavra sempre irá revelar a vontade de Deus, pois a palavra de Deus nos foi revelada para vivermos, para não vivermos em meio de ocultismo, e sim no meio de uma direção de Deus para as nossas vidas. A outra questão clara entre a diferença do mover de Deus e o mover do homem: Deus sempre irá usar seres humanos para que o mover dele aconteça dentro da igreja. O Espírito Santo, querido, ele traz esse movimento. Por isso que o símbolo do Espírito Santo sempre está ligado a um movimento, as águas, o vento, o sopro da vida, o fogo que queima, a labareda de fogo que queima. Então o Espírito Santo, ele sempre traz esse movimento. Por isso é importante, meu amado, se Deus tem uma obra a realizar na sua vida, mais cedo ou mais tarde os seus olhos irão contemplar, porque todo mover de Deus, todo mover começa através do testemunho de vida. Por isso que Hebreus capítulo número 13, verso 7 nos diz: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O mover de Deus, meu amado, ele começa realmente através do testemunho de vida, para que você venha entender esse mover. O mover de Deus sempre vai começar por você. Lembra-se que Deus usou homens que mudaram a história, assim como foi Wesley para o movimento metodista, e continuou com testemunho até o último dia da sua vida, testemunhando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o mover é de Deus, há união. Quando o mover é do homem, há divisão. Quantos movimentos temos visto se levantando de uma hora para outra, debaixo de rebelião, debaixo de divisão. A divisão é a natureza do próprio diabo, que significa diabolos, aquele que separa, aquele que espalha. Mas o Espírito Santo, ele une numa só visão, numa só compreensão, num só entendimento. Há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há uma comunhão de
todos os santos. Por isso, querido, Deus verdadeiramente, Ele movimenta para que as coisas venham a acontecer em harmonia. O mover de Deus acontece sempre chamando ao povo ao verdadeiro arrependimento. Salmo de número 80, verso de número 14 diz: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e visita a vinha. E visita o quê? A igreja. O salmista estava querendo uma visitação, pois sabia que quando Deus visita, a restauração, a cura, a renovo espiritual e o principal, a salvação em Cristo Jesus. Por isso ele diz: e assim nos apartemos, não nos apartemos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos todos salvos. Sabe, querido, querida, havia ali em Pentecoste muitos estrangeiros no templo, mas ali aconteceu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e todos começaram a falar em outras línguas. Havia um entendimento, porque aquele mover era um mover de Deus. Por isso, querido, esteja sempre hábito a procurar o movimento que vem do sopro de Deus, do sopro de vida, do sopro do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de orar para que Deus possa avivar seu coração, sua vida nesse dia. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, que anda desanimado, anda às vezes frio, ó Deus, sem vontade de servir ao Senhor, de seguir o Senhor. Nós pedimos agora, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha renovar esta vida de maneira poderosa, gloriosa, aquecendo o coração. Meu Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um, e nós pedimos, ó Deus, assim como Abacuque falou: aviva, Senhor, a tua obra e a faça conhecida no decorrer do ano. Aviva esse coração em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Orlando Carrafa. Estamos aqui nesse podcast Maná do Dia. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Deus esteja lhe dando um dia maravilhoso em o nome de Jesus.